Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre a palestra, né, do Senado, lá, a conferência no Senado, que o professor Ricardo e o professor Monion fizeram, foi de forma magistral. E agora, vou aqui refutar o senador Confúcio, que, como o próprio nome dele diz, já fazendo uma alusão, estava totalmente confúsio, né? Ele estava confuso na sua alegação. Então, antes de eu começar a falar, pela primeira vez no canal, se inscrevam-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e deixe seu recadinho. E agora, fiquem com a fala do senador, a fala na íntegra, e depois eu vou pegar os pontos, ok? Vamos lá. Querido colega, senador Confúcio. Senhor presidente, senhores conferencistas, senadores, público presente e os telespectadores. Primeiro, parabenizar os senhores, todos os palestrantes, pela convicção entusiasmada com que apresentaram a defesa do seu pensamento crítico sobre mudanças climáticas no planeta. Vocês têm estudado bastante, têm seus pontos de vista, não arreda o pé de maneira nenhuma da maneira que vossas senhorias pensam, mas eu achei assim um pouco radical a apresentação, sempre colocando assim: estes caras, eu e eles, deles, eles, como se fosse assim alguém que está do outro lado numa guerra frontal. Eu também não sei se as apresentações têm cunho científico. Se são estudos isolados, movidos por uma convicção humana, natural, que toda pessoa pode ser a favor ou contra. Pareceu bastante levantado como a narrativa da fé. Eu acredito nisso. Como um pastor evangélico, procura convencer as pessoas que ainda não decidiram. Eles têm a sua persuasão, têm os seus argumentos fortes, entusiasmados, que procuram, nas madrugadas, convencer os pecadores que estão ligados na televisão. Então, eu vou continuar pensando como sempre pensei, que eu acredito nas teses, novamente, do outro lado, dos eles, e, logicamente, vou levar em consideração o contraponto que vossas senhorias apresentaram aqui hoje. Mas eu não vi assim nada. Eu sei que são 30 anos de ciência, e pelo currículo aqui dá aulas em vários países do mundo, logicamente isso tem levantado dados de pesquisas, estudos importantíssimos, mas que eu vou observar os outros argumentos, não vou me assim entusiasmar pelo que vossas excelências falaram aqui, de maneira nenhuma, e vou, assim, dentro do meu raso conhecimento, sou da área de saúde, não sou pesquisador, não sou professor, não é? Eu vou, assim, pelo que eu tenho acumulado dentro de mim, contestar, não com provas, mas com uma convicção natural que os senhores estão errados. Só isso. Então, pessoal, e aí? O que acharam da fala do senador? Meio confusa, meio contraditória, né? Meio de quem não sabe do que está falando, né? Quem não tem a menor noção do que está falando. Tudo bem, ele é um político, tá? Mas a forma que ele falou, principalmente o finalzinho, ficou meio estranho. Então, vamos pegar a fala dele aqui e vamos comentar. Então é isso aqui, ó. Vamos lá. Eu também não sei se as apresentações têm cunho científico. Bom, não sabe se as apresentações têm cunhos científicos. O professor Ricardo e o professor Molhão mostraram dados que muitas vezes são deles, tá? Deles que nós falamos são
as pessoas que acreditam, né, que a Terra está aquecendo e a culpa é do homem. Tá? Uma coisa que nós nunca contestamos é que houve um aquecimento, sim, no planeta, mas o que nós contestamos é a causa, né? Que todo mundo fala, né, que essa mídia e os cientistas do IPCC e outros que vão na aba, né, falam justamente que isso aí é culpa do homem, só que não é. Tá? Isso que nós contestamos. E o que foi apresentado lá no Senado foram dados. Tá? Foram dados. E o professor Molhon, né, com mais de 30 anos de estrada, o professor Ricardo com 15 anos de estrada, tem aí bastante dados, assim como eu trago dados aqui para vocês no meu canal. Né? Eu nunca falo de achismo. Então, aqui nós não falamos de achismo, nós falamos com os dados. Os dados, as leis e as teorias. Tá? Vamos continuar. Esses são estudos isolados, movidos por uma convicção humana, natural, que toda pessoa pode ser a favor ou contra. Pareceu bastante levantado como a narrativa da fé. Então, estudos isolados, né? Isso aí realmente mostra mais uma vez que ele não conhece do assunto. Tá? E, infelizmente, esse tema de bastante importância, bastante relevância da nação, estão na mão de pessoas que não conhecem o assunto. Tá? Então, ele compara, né, os dados e as teorias, né, e as leis da ciência como fé. E uma coisa boa da ciência, a gente não precisa ter fé. Nós precisamos de evidências. É isso que é o bom da ciência. Na ciência, né, nós não atuamos com fé, nós atuamos com evidências e provas, ou seja, as leis, as teorias, né, hipóteses. Você pode falar qualquer uma. Você pode falar que a hipótese, por exemplo, que a Terra é plana, você pode falar. Agora, você simplesmente chegar e provar é outro problema. Como eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre a teoria da relatividade. Por que é teoria? Porque já foi mais do que provada. Já foi submetida a vários testes e passou em todos. Tá? Agora, quando nós estamos falando de isso aqui, tá, que acha que o professor Molhon e o professor Ricardo foram lá movidos pela fé e não pela ciência, como na fé do que eles acreditam, por favor, eles levaram dados. Vamos continuar. Eu acredito nisso. Como um pastor evangélico, procura convencer os devidas pessoas que ainda não decidiram. Eles têm a sua persuasão, têm os seus argumentos fortes, entusiasmados, que procuram nas madrugadas convencer os pecadores que estão ligados na televisão. Então, eu vou continuar pensando como sempre pensei, que a gente tem, eu acredito nas teses, realmente, do outro lado dos... Ou seja, ele acabou de falar aqui, né, que tanto o professor Molhon quanto o professor Ricardo, ou como nós que defendemos, né, que o homem não provoca aquecimento global, não tem influência no clima global, simplesmente nós agimos pela fé e tentamos convencer vocês que não estão, ainda não decidiram o seu lado, né, como se isso fosse uma votação, como ciência fosse votação. Né, no caso, ele acabou de apelar aqui, ele está indo pelo outro lado, ou seja, ele já foi lá, né, simplesmente já sabendo o que ia fazer, já com a sua decisão tomada. Tá? E sem conhecer os dados, sem conhecer ciência. E outra coisa, ou seja, ele falando nessa fala de fé em relação à ciência, tá? O que eu vejo nesse discurso? Você olha, eu estou acreditando porque acredito. Não interessa não interessa o que vocês vão me mostrar, mas eu simplesmente acredito porque eu acredito. Tá? Então isso aí realmente é lamentável. Continuemos. E, logicamente, vou levar em consideração o contraponto que vossas senhorias apresentaram aqui hoje. Mas
eu não vi assim nada. Eu sei que são 30 anos de ciência, e pelo currículo aqui da aula. Eu vou levar em contraponto o que os senhores apresentaram, mas eu acredito no outro, ou seja, meio, né, meio duvidoso, meio dúbio, né? Então, ou seja, uma fala de quem está claramente apontando para um lado, mas quer tentar mostrar assim aberto, né, a uma discussão, a entender uma outra parte, e mais na frente você vai ver que não entendeu. Vamos lá. Em vários países do mundo, logicamente, isso tem levantado dados de pesquisas, estudos importantíssimos, mas... Então quer dizer que ele levantou dados e pesquisas ao redor do mundo, né, de pesquisa ao redor do mundo, levantou dados e pesquisa, dados e pesquisa. E no início ele falou que simplesmente a apresentação não sabia se tinha cunho científico, não sabia se era aquilo, e ele falou que levantou dados, né? Ou seja, não bateu esse discurso. Vamos lá. Que eu vou observar os outros argumentos, não vou me assim, entusiasmar pelo que Vossas Excelências falaram aqui, de maneira nenhuma, e vou, assim, dentro do meu raso conhecimento, sou da área de saúde, não sou pesquisador, não sou professor, não é? Eu vou, assim, pelo que eu tenho acumulado dentro de mim, contestar, não com provas, mas com uma convicção natural que os senhores estão errados. Só isso. Essa fala final, então, é fantástica, né? Ele vai contestar os dados que ele falou que eles levantaram de pesquisas, ele vai contestar os dados que o professor Molhão e o professor Ricardo levaram, ele vai contestar os dados, mas ele fala que ele não é especialista. Eu não sou especialista no assunto, né? Ou seja, eu sou um leigo no assunto, mas por uma convicção pessoal, ou seja, por uma ideologia minha, né? Uma ideologia minha, eu afirmo que vocês estão errados. Caramba! Por favor, né, senador? Eu acho que o senhor deveria rever esse discurso, né? Essa parte final, então, foi péssima, porque, infelizmente, o senhor confundiu, tá? Todo o discurso, o senhor misturou, né? Ora querendo tomar um cuidado com a palavra, ótimo, eu gostei, pelo menos essa parte, o senhor tomou cuidado para não ofender os palestrantes, perfeito. Agora, você chegar e falar que primeiro que não houve dados, não tinha certeza que essa palestra tinha cunho científico. Aí depois fala que eles trouxeram dados de pesquisas ao redor do mundo. E depois fala que você não é leigo, você não entende do assunto, você é leigo. Mas que, mesmo sendo leigo, não entendendo do assunto, simplesmente você vai falar que eles estão errados por fé, por acreditar, né, por convicção própria. Isso daí, meu amigo, me desculpa. Isso não é ciência, isso não é nada, isso é apenas convicção, isso é apenas opinião sua, e isso é uma fé cega numa ideologia, certo? Então, eu peço que o senhor ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo busquem os dados. Não é para acreditar, mas é buscar os dados verdadeiros, buscar ouvir o outro lado, e não simplesmente ficar no achismo como o senhor fez. Tá? O achismo não tem lugar, tá certo? E obrigado por convidar o professor Ricardo e o professor Molion, obrigado por ouvi-los pelo menos, tá? Mas, infelizmente, o senhor foi refutado nesse vídeo, com todo o respeito, né, por ser um parlamentar do meu país. Claro que eu não posso votar no senhor porque não está no meu estado, mas com todo o respeito eu lhe refuto, ok? Gente, obrigado a todos por estar assistindo, obrigado a todos por terem curtido o canal, por ter uma marca importante nos vídeos recentes, né, tanto de visualizações quanto de inscritos. E é isso aí. Se caiu de paraquedas, continue no canal, inscreva-se, deixe seu like, assista os outros vídeos, né, e, principalmente, deixe seu comentário. Forte abraço a todos, até a próxima.